com você. É na base do ver para crer ou no crer para ver? E o que a fé tem a ver com isso? Vamos conversar sobre isso juntos hoje? Bom encontro! Meus amigos, faz algum sentido a gente acreditar em alguma coisa que a gente não vê? É possível imaginar que algo que a gente não vê pode existir? O que você acha? Não são poucas as pessoas que dizem: eu só acredito naquilo que eu vejo, eu preciso ver para crer. Ok, mas o que dizer do vento? Ele não pode ser visto com os olhos, mas quem teria coragem de dizer que ele não existe? Ou a eletricidade? Quem é que teria coragem de colocar o dedo numa tomada aberta ou num fio elétrico desencapado, dizendo que somente acredita naquilo que vê? Parece que a realidade é mais do que os olhos podem ver, e a verdade parece estar muito além daquilo que os nossos olhos enxergam. Neste assunto, e aqui, meus amigos, nós estamos no cerne e no centro da espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é uma fé que se constrói sobre uma verdade que está além daquilo que os olhos podem ver. Ser cristão é ter a convicção de que os nossos olhos não enxergam tudo que existe. Há uma realidade que está além, muito além do olhar. Isso inclui Deus. Não podemos ver a Deus, mas nós estamos convencidos de que Ele existe. Ninguém de nós assistiu o início do universo, mas nós cremos firmemente que nada surgiu e existe por acaso. Por isso nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ninguém de nós foi uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus, mas nós cremos que Ele verdadeiramente ressuscitou e está vivo. Muitas pessoas recebem um diagnóstico incurável, mas nós experimentamos a cada dia que milagres são reais. Eles acontecem. Meus amigos, não é preciso ver para crer. É possível crer sem ver e crer para ver. Há mais do que os olhos podem ver. Existe um mundo visível e existe um mundo invisível. Nós acreditamos que o mundo invisível interfere, invade e determina até aquilo que acontece no mundo visível. E essa realidade invisível dá sentido à nossa vida. A palavra bíblica vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, a fé tem a ver com uma realidade que não se enxerga, uma realidade que vai além dos nossos olhos. Na verdade, nós somos como um peixe no aquário. Era uma vez um aquário onde viviam peixes grandes, médios e pequenos. Ali imperava a lei do mais forte. Os alimentos atirados pelo Criador eram disputados, muito disputados. Primeiro comiam os maiores, o que sobrava destes era devorado pelos médios, e o que sobrava dos médios era devorado pelos pequenos. Na falta de outro alimento, os grandes devoravam os médios e estes, por sua vez, devoravam os peixes pequenos. Ora, havia naquele aquário um peixinho muito pequeno, que morava no fundo do aquário, onde estava a salvo da fome e da gula dos demais. Ali naquelas profundezas,
poucas vezes caía algum alimento. Mas o peixinho, ao invés de maldizer a sorte, enganava a fome, distraindo-se a contemplar os desenhos dos azulejos, as plantinhas, a areia branca e as pedrinhas brilhantes que enfeitavam o fundo daquele aquário. Um belo dia, o peixinho descobriu um ralo por onde saía a água do aquário. Admirado, ele exclamou: "Ué, então esse aquário não é tudo? Existe outro lugar onde se pode viver? Para onde essa água que não para de correr irá?" E o peixinho, curioso, tentou passar pelo ralo. Como os vãos daquele ralo fossem muito estreitos, ele se dispôs a fazer sacrifícios e emagrecer até passar para o outro lado. Foi assim que, dias mais tarde, bem mais magro e ainda assim perdendo algumas escamas na travessia, ele conseguiu o seu intento. E foi assim que ele conheceu pela primeira vez na vida o lado de fora do aquário, a água corrente. Uma delícia, uma maravilha. O peixinho ia pulando feliz pelo rego da água, deslumbrado com tudo que via. E o rego da água levou o peixinho até uma enxurrada. Na enxurrada, mais água ainda, e a correnteza mais forte. Não era nem preciso nadar, bastava soltar o corpo. Que maravilha, pensava ele. Quantos peixinhos livres, quantos barquinhos de papel, e o sol, que coisa linda. E aqueles bobos lá no aquário, pensou ele, pensando que aquilo fosse tudo. Aquela água suja e parada, coitados. E a enxurrada levou o peixinho a um riacho. E o peixinho nunca pudera imaginar tanta água de uma vez só. Nunca vira crianças nadando, nunca vira pessoas se banhando. Nunca pudera ver tantas plantas, tantas flores, tanta beleza junta num lugar só. E julgou que estivesse delirando. Quanta comida, quanta água, quanto lugar onde viver em paz, quanta felicidade para todos. Ah, aqueles pobres peixes lá no aquário, se vissem tudo isso. E o riacho levou o peixinho até o rio. Não é possível. Isso não existe. Olha quanta água, parece não ter fim. Quanta comida, quanto sol, quanta luz, quanta beleza. E foi assim extasiado, maravilhado, deslumbrado, quase não acreditando em seus próprios olhos, que o peixinho levado pelo grande rio chegou enfim ao mar. Ah, diante daquele infinito de água, de alimentos, de luz, de cores, de plantas, um mundo de coisas maravilhosas, diante daquela majestade toda, o peixinho chorou. Chorou comovido, agradecido, porque a alegria era tanta que não cabia dentro de si. E chorou, sobretudo, de pena de seus coleguinhas, grandes e pequenos, que haviam ficado lá no aquário, naquelas águas poluídas, escuras, paradas, estragadas, exprimidos, pensando viver no melhor dos mundos. E o peixinho então resolveu voltar e contar a boa nova a todos. E o peixinho voltou, do mar para o rio, ele nadou para o riacho, para a enxurrada, e da enxurrada para o rego, e do rego para o fundo da água. E atravessou o ralo de volta. Desse dia em diante, começou a circular pelo aquário um boato de que havia um peixinho contando coisas mirabolantes, falando de um lugar muito melhor para viver, um lugar de amor e paz, um lugar de fartura infinita,
onde ninguém precisa fazer sacrifício, nem se devorar uns aos outros. E todos acorreram ao fundo do aquário para saber da novidade. Os grandes, os médios, os pequenos, todos os peixes queriam saber o que era preciso fazer para chegar a esse mundo maravilhoso. E o peixinho mostrando-lhes o ralo. E a história do peixinho se alastrou. De tal maneira se alastrou e pegou que modificou a vida no aquário e perturbou o sossego dos peixes grandes e médios, que acabaram por matar o peixinho, para acabar com aquelas bobagens. Mas até hoje, a história dele é lembrada no aquário. Até hoje, aos que acreditam, mesmo sem ver, e aos que pensam, para crer, eu preciso ver. Meus amigos, você e eu precisamos tomar uma decisão de fé. O aquário é tudo que existe, ou há mais? Este mundo no qual nós vivemos, que enxergamos, é tudo ou existe mais? A sabedoria da Bíblia vai nos dizer que o mundo que enxergamos não é tudo o que existe. Nós não vemos a Deus, mas Ele demonstrou que existe. Os sinais de sua existência podem ser vistos em toda a sua criação. Através do seu Filho Jesus, Ele se revelou a nós. Veja a palavra da sabedoria da Bíblia. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, o Filho de Deus que vem do Pai, o tornou conhecido. O Deus invisível se fez visível e conhecido em Jesus. Quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Ele revela quem é Deus. A ressurreição dos mortos é o centro da vida cristã. Quem é cristão precisa crer na ressurreição. 8 dias depois da ressurreição, estavam os discípulos de Jesus reunidos, com exceção de um deles, Tomé. E Jesus, ressuscitado, apareceu entre eles. Veja o que aconteceu. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram
e creram. Meus amigos, há mais do que os olhos podem ver. Existe mais do que um mundo de dores, existe Deus e existe a ressurreição dos mortos no final dos tempos. Quem apenas acredita naquilo que os olhos podem ver, não encontra a essência e o sentido da vida. Quem crê, vai mais longe. O povo de Israel foi escravo no Egito por 430 anos. Depois de muito sofrimento, eles foram libertos sob a liderança de Moisés. Deus lhes prometeu uma terra prometida. A distância entre o Egito e esta terra prometida é de cerca de 450 quilômetros. Uma jornada para 2 a 3 meses. Mas ela durou 40 anos, sabia? Por quê? Quando eles chegaram, aquela caravana chegou num lugar chamado Cades Barneia, no limiar da terra prometida. Moisés enviou 12 espias para investigar a terra. Depois de 40 dias espiando a terra, eles descobriram um lugar extremamente fértil, rico em uma diversidade de frutos. Os cachos de uva, só para ilustrar, eram tão grandes que precisavam ser carregados por 2 homens em uma vara. Mas tinha um porém. A terra era habitada por gigantes e homens guerreiros. E os 12 espias se dividem. 10 dizem que não vai dar. 2, chamados Josué e Caleb, dizem que vai dar sim. Os 10, baseados naquilo que os olhos veem, dizem que não vai dar. Josué e Caleb, baseados naquilo que os olhos não veem, afirmam que vai dar. Crer para ver ou ver para crer? Em quem vocês acham que o povo acreditou? Como resultado, houve uma grande revolta entre o povo. Revolta contra Deus, revolta contra Moisés e uns contra os outros. E a dúvida venceu. Sabem qual foi o resultado dessa história? Ao invés de entrar na terra prometida em 40 dias, vejam como estavam próximos, eles vagaram pelo deserto por 40 anos. Isso mesmo. E de toda aquela geração de adultos, apenas Josué e Caleb, os 2 que creram, entraram na terra. Os demais, punidos por suas dúvidas, morreram no deserto. Você já percebeu que a dúvida nos faz andar em círculos? A dúvida, juntamente com o medo, nos paralisa, mas que a fé nos faz andar mais longe. Os que acreditaram somente naquilo que os olhos podem ver, peregrinaram pelo deserto em círculos movidos por sua dúvida e não viram a terra prometida. Os que acreditaram naquele que os olhos não podem ver, entraram como recompensa na terra prometida. A fé nos leva mais longe. Mas em que eles creram? Foi simplesmente pensamento positivo, aquele pensamento do tipo, vai dar tudo certo. Fé na fé. Meus queridos, o segredo nós descobrimos quando olhamos para o significado dos nomes. Originalmente, o nome Josué era Oséias. E Oséias significa salvação. Mas à medida que foi caminhando com Deus, a identidade deste Oséias, que virou Josué, foi mudada. E como sinal desta mudança de caráter e de identidade, mudou o nome de Josué, de Oséias,
que significa simplesmente salvação, para Josué, que significa Deus é salvação. Josué entendeu que a salvação não era ele mesmo, e que a salvação não estava nele, naquilo que os olhos veem. A salvação está em Deus. Por isso, meus amigos, nós cremos nele, mesmo que a gente não veja. A salvação de nossos pecados, de nosso casamento, das crises, das doenças, da morte, está em Jesus, o Deus em quem nós cremos mesmo sem ver. E o nome Caleb, que foi o outro que entrou na terra prometida porque creu, a Bíblia se refere a ele como alguém em quem havia um outro espírito. Diferente do que as pessoas do seu tempo, dominadas pelas dúvidas e pelo medo, Caleb tinha um outro espírito, porque ele estava firmado na realidade que não se enxerga, nas promessas do próprio Deus. Mas e então? Será que a fé seria um salto no escuro? O filósofo Khalil Gibran disse uma ocasião: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, fica no escuro. Meus amigos, fé, será que é isso? Eu me permito discordar do Gibran. A sabedoria da Bíblia, meus amigos, ela diz outra coisa. A fé é um salto, sim, mas é um salto no seguro. A fé não é um salto no escuro, a fé é um salto no seguro, porque nós já sabemos em quem acreditamos e confiamos. Não é preciso ver para crer. A gente sabe quem está na escuridão, a gente sabe quem está no desconhecido, a gente sabe quem está no amanhã. É possível, sim, crer para ver, porque Ele é o Deus que acalma as tempestades, Ele é o Deus que se revela, e Ele é o Deus que abre os oceanos em nossa vida. O que eu faço com isso? Meu amigo, minha amiga, faça a sua escolha. Ou Jesus de Nazaré era e é o Filho de Deus que ele dizia ser, ou ele não passa de um louco enganador. Você pode querer calar a sua voz e ignorá-lo, ou você pode se render a ele, crer nele e chamar ele de Senhor e de Deus. Eu, pessoalmente, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz em meu lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E todos aqueles que vivem, creem e confiam nele, também ressuscitarão no último dia. Eu creio em milagres. Por isso eu oro com pessoas diagnosticadas como incuráveis. Eu não preciso ver para crer. Eu simplesmente creio. Eu apostei a minha vida nesta fé. Nesta fé eu investi as minhas forças, a minha saúde, a minha inteligência, o meu tempo, os meus anos, inclusive o meu dinheiro. E eu estou feliz pela decisão que eu tomei quando eu tinha 14 anos. Jamais me arrependi dela, porque ela deu um sentido e um propósito para a minha vida, e ela tem me ajudado a descobrir a essência da vida. Convido você a falarmos com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos que nós podemos crer mesmo sem ver,
porque nós fomos convencidos pelo Teu Espírito de que há uma realidade além do mundo visível e que vai além dos nossos olhos. A realidade da presença de Deus, a realidade da habitação de Jesus, a realidade que, em última análise, dá propósito e dá sentido e uma direção para as nossas vidas. Por isso que nós clamamos nesse dia, Senhor, ajuda-nos a crer sem ver. No nome de Jesus. Amém.